Muito boa noite, torcedores corintianos. Saulo da Fiel mais uma vez com vocês. Preste bem atenção, galera. Hoje temos algumas notícias dos bastidores do Timão. Mas antes eu peço com carinho, com toda humildade, que você que está vendo esse vídeo já deixe o seu like, que é de graça, já compartilhe esse vídeo, já vai no sininho notificação, vai lá, acione o sininho para quando estivermos ao vivo você receber notificação, quando tiver vídeo dos bastidores do Timão, notícias de contratações, de saídas, enfim, vocês vão receber esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal, beleza, galera? Mas vamos lá, hoje nós vamos falar do Pedro Raul, iremos falar do Fagner, iremos falar do Michael. Será que ele fica no Corinthians? Ele vai para o Atlético Mineiro? Vamos falar também de um jogador aqui, um meia muito bom, um meia clássico, que o Corinthians está sondando ele, ou vai sondar ainda, pedido do Dorival Júnior, hein? E o Pedro Raul, voltando aqui, será que ele fica no Corinthians? Será que ele sai? Dorival pediu para manter ele no elenco por enquanto, tá? Vou te falar o porquê. E o Fagner? Será que a rescisão já saiu? Ele já assinou sua rescisão? Vamos falar sobre tudo isso para você. Então preste atenção. Vamos começar falando aqui do Pedro Raul. Galera, o Pedro Raul é o seguinte, tá? Se apresentou ao Corinthians, né? Fez um belo campeonato pelo Ceará, se eu não me engano. Ele se reuniu, pediu para se reunir com o Dorival Júnior, comissão técnica, com o Marcelo Paz, com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pedindo aí uma oportunidade, pedindo para ficar no Corinthians, no elenco do Corinthians, tá? O que acontece? O Dorival, tá? Se tivesse muito mais opções, um elenco maior, perdão, iria vendê-lo, negociá-lo, enfim. Mas como o Corinthians ainda não pagou o transfer ban e não sabemos ainda se o Yuri Alberto vai continuar do Corinthians esse ano ou se vai retornar aqui para o Brasil, a gente não sabe o que ele foi fazer lá na Itália. Minha humilde opinião, eu acho que o Yuri Alberto já está negociado e na metade do ano ele deve ir embora. Apenas uma opinião, tá? Não estou cravando nada. Porque é muito estranha a saída dele nas férias, ir lá para Itália de repente. Ah, eu fui lá tirar um visto italiano, não sei o que. Não, para mim isso aí é conversa fiada. Para mim ele já está vendido, né? E aí que acontece? O Dorival falou: não, mantém ele no elenco por enquanto, até ver o que vai acontecer. Se o Roberto vai ficar ou não, se vai pagar o transfer ban logo de cara ou não, para poder estar contratando mais jogadores. Então vamos entender aqui o que saiu no noticiário sobre o Pedro Raul. Pedro Raul se reuniu com a cúpula do Corinthians, representada por Osmar Stabile, Dorival Júnior, comissão técnica e Marcelo Paz, e manifestou oficialmente o desejo de permanecer no clube. A diretoria ainda avalia a situação e não deu resposta definitiva, tá? Por enquanto. Dorival Júnior solicitou que o jogador não seja negociado até que o Corinthians quite o transfer ban, tá? Já que sem isso o clube ficaria impedido de contratar reforços, principalmente para o setor ofensivo. Foi o que eu falei para vocês, né? Pediu para permanecer aí o jogador, deixar o jogador no elenco por enquanto para ver o que vai resolver. Outro fator que pesa é a indefinição sobre o futuro do Yuri Alberto para 2026, o que mantém Pedro Raul neste momento no elenco. Então, resumindo, o Pedro Raul é mantido no elenco por enquanto, a pedido do Dorival Júnior, até se resolver, até saber o que vai ser feito, se vai pagar o transfer ban o mais rápido possível, se o Roberto está vendido ou não, se vai na metade do ano ou não, né? Então, Pedro Raul por enquanto permanece no Corinthians. E aí, o que você acha dessa decisão momentânea do Dorival Júnior pedindo para o Pedro Raul continuar no Corinthians, no elenco do Corinthians? É uma boa? Não é? Você tentava negociá-lo com algum outro time, porque o Internacional tinha interesse nele, né? Agora eu já não sei se tem mais. Vamos falar agora sobre o lateral Fagner. O que acontece? Ontem eu também comentei com vocês, né? Notícias que estão saindo nos bastidores sobre o Fagner, que ele já tinha acertado, né, com o Cruzeiro, salário, enfim, ficar definitivamente no Cruzeiro. Porém, ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2026. Sendo assim,
Se ele pede para sair do Corinthians, quebra de contrato. Como ele tem contrato até o final de 2026, ele tem 10,4 milhões de reais para deixar de lado. Ele tinha para receber, então, quebrando o contrato, o correto era não pagar ele. Porém, ele falou assim: não, vamos fazer o seguinte, eu fico no Cruzeiro, definitivamente, tá? Vocês me pagam 2,6 milhões de reais. O Corinthians tem duas opções. Ou paga esses 2,6 milhões de reais, que é o mais correto, né, do que ter que pagar 10,4 milhões. Por que só ter que pagar? Porque de birra, se o Corinthians fala não, então você volta para o Corinthians. Ele fica, senta no contrato e o Corinthians tem uma dívida de 10,4 milhões até o final do ano aí para pagar esses 10,4 milhões para ele. Ele vai receber sentado no banco de reserva, treinando meia boca e tá tudo certo. Então não é melhor pagar esses 2,6 milhões? É o que pode acontecer, aliás, é o que vai acontecer daqui a algumas horas ou alguns dias. Então o Fagner deve sim ser jogador definitivo do Cruzeiro. E o Corinthians deve pagar esse valor de 2,6 milhões para o Fagner, tá? Vamos ler o noticiário. Fagner está muito próximo de encerrar seu ciclo no Corinthians. Fontes indicam que a rescisão contratual já foi praticamente acertada, restando apenas a assinatura. Tá? Estão dizendo que está quase certo já. O jogador solicitou pagamento de 2,6 milhões divididos em parcelas de 200 mil para concretizar a rescisão. Tá? Com o acordo, o Corinthians estima uma economia de aproximadamente 8 milhões, aliviando significativamente a folha salarial do clube. Então, pessoal, se a gente for colocar na balança, a melhor coisa que faz é isso aí mesmo. Fagner, muito obrigado por tudo, vai embora, Deus te abençoe, tchau, acabou, tá? É isso aí. Então a melhor coisa que o Corinthians faz é economizar esses 8 milhões aí, paga 2,6 milhões para ele, está tudo certo, tá bom, galera? Então encerrando aqui sobre o lateral Fagner. A novela do Michael, preste atenção. Tá? O Michael é o seguinte: Corinthians ligou pro Shakhtar Donetsk, fez uma proposta lá, porque o Corinthians não vai pagar nada por ele, né? Só o salário mesmo, mas falou assim: olha, você não quer deixar ele aqui 2 anos, mais 2 anos no clube? Se tiver uma provável venda, vocês levam 50%. Enquanto isso, ele fica aqui no clube durante 2 anos e se ele for bem, né? Qualquer proposta que ele receber, se for bom para ele, pro Corinthians, vai ser bom para vocês também. 50-50. Né? 50% para o Corinthians, 50% para o Shakhtar Donetsk. Eles não quiseram, falaram não, 2 anos não, só se for 3 anos de contrato. Aí que acontece? Tava fechando em 2 anos, a verdade é essa. Entrou quem no meio? Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ofereceu 3 anos de contrato, deve ter supostamente, tá oferecido um salário a mais, né? Parece que o Fagner tem cunhada lá tem um zagueiro lá do Atlético Mineiro, não me recordo o nome, Lincoln, sei lá o nome do cara lá, parece que é cunhado dele, né? E tudo isso pode ajudar ele para lá, principalmente o salário que supostamente o Atlético Mineiro ofereceu mais. Ligou para o Shakhtar Donetsk, o Atlético Mineiro ofereceu 3 anos de contrato, um salário maior. E agora cabe o Michael resolver se vai ficar no Corinthians ou no Atlético Mineiro, porque o Corinthians igualou os 3 anos. Depois falou, tá bom, eles estão oferecendo 3 anos, vamos oferecer 3 anos também. Agora tá tudo certo. Mesmo tempo de contrato que o Atlético ofereceu para você, estamos oferecendo. Agora é com o Michael. Se ele quiser ficar no Corinthians, tudo certo, senão ele vai para o Atlético Mineiro. Qual é a sua opinião sobre o Michael? Você gostaria que ele ficasse? Você gostaria que ele fosse para o Atlético Mineiro? É o que eu falo, pessoal, o Corinthians não tem elenco. Aí vai embora um aqui, um ali, outro lá. Tem Libertadores, tem Campeonato Paulista, tem Supercopa agora, semana que vem, Supercopa do Brasil, se eu não me engano, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Corinthians não tem elenco. Tem transfer ban para pagar, não se sabe se vai pagar agora, se não pode contratar ninguém.
Então a matéria diz aqui, ó, o Corinthians apresentou uma proposta ao Shakhtar Donetsk para manter Maicon no clube. A oferta previa 50% dos direitos econômicos para o Corinthians, sem custo financeiro imediato. A participação do Shakhtar em uma futura venda. Inicialmente o clube ucraniano recusou o contrato de 2 anos e exigiu 3 temporadas, condição prontamente aceita pelo Corinthians. No entanto, o Atlético Mineiro entrou na disputa com uma proposta semelhante, possivelmente com salário maior. Possivelmente, tá? Agora a decisão final está nas mãos do jogador, que escolherá onde atuará. Bom, por o Corinthians não ter um elenco grande, tá? E até agora não contratou ninguém praticamente, tem que manter, na minha opinião, para disputar a Libertadores tem que manter o elenco. Se não tivesse na Libertadores, poderia vender todo mundo. Mas como está na Libertadores, mantém o elenco. O que vender agora só sai depois da Libertadores, na minha opinião. E trazer mais umas 3, 4 peças. Um lateral esquerdo que está precisando. Trazer um lateral direito. Um jogador de ponta, né? Mais um meia. Uns 4 reforços aí. Que não seja tão caro, mas chega para suprir pelo menos a reserva do Corinthians. Para a gente disputar esse campeonato aí. A Libertadores que é o mais importante, né? E o Brasileiro que é um campeonato longo. Agora, por isso que eu gostaria que o Maicon continuasse. Caso contrário, né? Se ele não aceitar, ele vai para o Atlético Mineiro e a vida continua. Qual é a opinião de vocês? Gostaria que o Maicon continuasse ou ele fosse para o Atlético Mineiro? Sua opinião é muito importante, tá? Vamos falar agora de um reforço que o Dorival Júnior pediu para o Corinthians. Um meia, esse meia é bom, hein? Todos conhecem ele, é um meia muito bom, tá? Fazedor de gols também, bate bem falta, dá passe, é rápido. O Claudinho, não estou cravando nada, eu apenas estou lendo o comentário, o que saiu nos bastidores. Presta atenção, hein, galera, eu não estou cravando nada. Mas se pudesse vir um Claudinho, você é louco, cara. Claudinho? Claudinho joga muito, apesar que ontem eu fiquei sabendo que o Santos estaria contratando o Claudinho. Né, o Santos está com o Neymar, com o Gabigol, parece que o Rony que jogava no Palmeiras está indo para lá também. Se vier o Claudinho, meu amigo, Santos está montando um time bom, hein? Tá montando um time bom. Bom, vamos lá. Dorival Júnior e sua comissão técnica solicitaram oficialmente à diretoria a sondagem pelo meia Claudinho. A diretoria informou ao treinador que após a regularização do transfer ban, o clube iniciará contatos para avaliar a viabilidade da contratação. Foi essa a resposta que deram para o Dorival. Claudinho é visto como um reforço estratégico para elevar o nível técnico do meio-campo corintiano. E também o Dorival estaria pedindo o Claudinho para não deixar o Garro à la vontade, né? O Garro cômodo, tranquilo, né? Joga quando quer? Não. Fica no banco quando quer? Não. Com a vinda do Claudinho seria tipo uma pressão em cima do Garro, não é verdade? E outro, o Claudinho joga muito mais que o Garro, né, pessoal? Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Então, seria um grande reforço para o Corinthians, mas eu acho difícil. Tô dando minha opinião aqui, eu acho difícil, não tem como. Claudinho é um jogador muito caro. Eu acho que ele tá lá na Arábia lá, né? Então, para Claudinho vir para qualquer... É opinião minha, tá? Quem deu essa informação ontem foi o Ricardinho, Santista, né, lá da Baixada lá. Canal muito grande, ele é jornalista esportivo. Falou que o Santos estaria contratando o Claudinho. Estava quase tudo certo, acertado o salário, tudo. Eu acho difícil para qualquer time do Brasil, até o Flamengo. Tá? Eu acho difícil porque o Claudinho, além de ganhar muito bem, os Claudinho devem ganhar o quê? Uns 4, 5, uns 3, de 3 a 5 milhões de reais de salário. O cara não vai vir aqui para ganhar 2 milhões. Entendeu?
Então eu acho difícil, tá, pessoal? Pode sim o Santos apresentar ele amanhã, pode sim o Flamengo trazer ele amanhã, pode sim de repente. Eu acho muito difícil aparecer no Corinthians, aparecer um doido aí contratar, trazer pro Corinthians, não sei, mas eu acho muito difícil a vinda do Claudinho não só para o Corinthians, mas para qualquer clube brasileiro no momento, tá? Por mais que o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Bahia, esses times têm muita grana, eu acho que é muito difícil. Só se o Claudinho pegar e falar assim, ó, não quero ficar aqui, bater o pé, eu vou ganhar menos, tô indo pra lá, abro mão de tudo aqui, aí tudo bem, já é outra conversa, tá bom? Mas essas são as notícias do Corinthians e sobre o Claudinho. Mais uma coisa, tá? Fiquei sabendo aí sobre o Claudinho também. Tá, nos bastidores o pessoal comentaram, né, que já entraram em contato com o Claudinho, com o staff do Claudinho, já perguntaram dele, sobre salário. O Corinthians já entrou em contato. Essa conversa aqui, depois que pagar o transfer ban iria atrás, não, já foi atrás. Já falou com o staff do Claudinho, já conversou com o jogador, mas não conversou não sondou o clube do Claudinho da Arábia. Eu esqueci o nome. Al Nasser, não, Al Nasser não, eu esqueci o nome do clube do Claudinho da Arábia. Mas o Corinthians não entrou em contato com o clube do Claudinho, então não adianta nada, né? Então para contratar o jogador você tem que entrar em contato com o clube primeiro. Aí depois você fala com o jogador, fala com o staff dele, os três aceitando, aí dá tudo certo. Mas eu acho muito difícil a vinda do Claudinho, não só para o Corinthians, tá? Mas para qualquer outro clube brasileiro no momento, tá bom, galera? Deixa aí o comentário de vocês sobre o Pedro Raul, o que vocês acham do Dorival pedir para ele continuar no Corinthians por enquanto, ficar no elenco, sobre o Fagner, sua rescisão, tá certo Corinthians pagar esses 2,6 milhões para ele ficar definitivamente no Cruzeiro, sobre o Michael, se ele deve ficar no Corinthians ou vai para o Atlético Mineiro, tá, sobre o Claudinho, se você acredita se ele vem para o Corinthians ou não, ou para qualquer outro time do Brasil, tá, enfim. Tá bom, galera? Essas são as notícias por enquanto do Corinthians. Então eu peço para vocês com todo carinho, não saiam do vídeo sem deixar o like, hein, galera? Sem deixar o comentário de vocês, acionar o sininho para receber notificações de vídeos e lives ao vivo. E também, o mais importante, se inscreva no canal Saúde Fiel. Tamo junto e vai Corinthians!